acompanhar e facilitar o processo de transição de adolescentes em situação de acolhimento para a vida autônoma inserida na comunidade. Os objetivos específicos são desenvolver projeto profissional, desenvolver projeto de moradia, usar o dinheiro de modo consciente, apropriar-se do uso da cidade e ampliar seu repertório cultural. Como público-alvo, a gente tem jovens a partir de 16 anos, com experiência de acolhimento, e o tempo de participação no programa é de 3 anos. A gente começa a acompanhar os meninos com 16 anos, e a ideia é que a gente acompanhe pelo menos até os 19. Então, 2 anos antes da saída, de preparação para a saída, e 1 ano, pelo menos 1 ano de acompanhamento depois. E aí agora com o Marcelo. Vou contar assim, um pouco como que a gente vai trabalhando com esses adolescentes, com a ideia, de novo, assim, de inspirar práticas no serviço de vocês e trocar, né, assim, sabendo que vocês também têm outras formas de trabalhar com os adolescentes do serviço de vocês, assim, né? Então, assim, a ideia não é que a gente faça uma propaganda do grupo e que queira a inserção do grupo no serviço de acolhimento de vocês, mas, né, que a gente faça uma grande troca aí. Então, esse foi o jeito do Instituto trabalhar com esses jovens, né? Não o único jeito possível. Então, a gente tem alguns, já passaram pelo grupo nós alguns grupos aí de adolescentes, de diversos acolhimentos, e hoje em dia, para eles é proposto encontros individuais, que acontecem a cada 15 dias, né? Então, 2 encontros individuais por mês, e 2 grupos. Um grupo temático, que acontece num sábado, e no outro sábado a gente faz uma saída cultural. Às vezes a saída cultural é antes, o grupo temático depois, ou ao contrário. Sempre com muito contato com a rede que compõe o caso desse adolescente, assim, né? Então isso é bom lembrar. Assim, nada é construído sozinho, só com o grupo nós, assim, né? Primeiro é firmada uma parceria com os abrigos parceiros, e aí depois o caso vai sendo pensado junto com o abrigo, e na medida que essa rede vai aumentando, então trabalho, aula de futebol, a gente continua fazendo contato com essa rede de pertencimento, assim, para tentar ao máximo dar uma resposta afinada, né, de todos os atores aí do caso do menino. Então é muito comum que a gente vá fazer reunião no lugar onde o menino está trabalhando, se esse lugar tem disponibilidade para isso, né? Ou vai conhecer o lugar onde o menino faz o esporte dele, enfim. Então essa é uma outra estratégia do grupo. Os encontros individuais acontecem hoje em dia com os técnicos de referência de cada adolescente. Então cada adolescente tem um técnico de referência, e ele é pensado para o adolescente ter um adulto que permaneça nesse processo de transição, né? Então, um adulto que conheça ele quando ele ainda está acolhido, mas que permaneça na vida desse menino pelo menos um tempo depois que ele é desacolhido, né? A ideia é que essa referência seja muito afetiva, né? Acho que o William trouxe bastante isso, assim, né? Então, que não seja um adulto frio, que está lá burocraticamente pensando no projeto dele, mas que tenha afeto envolvido, que esse adulto goste desse adolescente, que esse adolescente também goste desse adulto. Esse adulto se preocupe, né, e vá construindo com ele o projeto de vida. Também é importante que essa relação seja bastante franca, assim, né, bem honesta, né? Então, que tudo que é combinado com os serviços de acolhimento, na medida do possível, seja combinado também com o adolescente, seja explicado para ele, envolva ele nas participações, né, nas decisões, enfim. Então, hoje acontece com um técnico de referência. Imagino que no abrigo de vocês também
acontece de outras formas, né? Assim, o William trouxe o caso dos padrinhos dele, né? Assim, então é comum, né? Assim, se encontrar no abrigo esse processo de apadrinhamento, né? Que às vezes é formal, às vezes é informal, né? Mas também acho que tem esse intuito, né? De ter um adulto de referência e tal. Né? Então os encontros acontecem a cada 15 dias, às vezes mais frequente, né? Quando há necessidade, e serve para isso, né? Para você ter um adulto de referência que acompanhe esse processo, esse projeto aí de vida desse menino. As saídas culturais, elas acontecem com todos os adolescentes que estão no projeto. Então, tem essa ideia principal, né, a saída cultural e o grupo temático, de o adolescente ter uma rede, um grupo de pertencimento, né, com pessoas da mesma idade, mais ou menos, passando pelo processo de adolescência, né, assim como ele, e no caso do Grupo Nós, com meninos que estão passando uma situação muito parecida, né, que assim, daqui a 1, 2, 3 anos vai sair do serviço de acolhimento e vai passar por tudo isso de uma forma, acho, bem parecida que o William falou, assim, né, com medo de um desamparo e tal, né. Então, assim, é muito importante lembrar assim, que, além das atividades e do que a gente vai pensando para eles, tem esse intuito de ter esse grupo de pertencimento. A partir desse grupo, assim, a gente já viu acontecer diversas outras saídas que eles vão combinando por si só. Né? Então, de meninos que vão fazer um churrasco na casa de um outro menino que já saiu do abrigo, está morando numa casa. Então, tem aniversário, convidou, e aí eles se encontram, assim, sem a gente ter que promover o grupo. Assim, né? Além disso, a saída cultural serve para o adolescente ir conhecendo a cidade, né? O adolescente e os técnicos. Né? Eu confesso que eu estou conhecendo um monte de coisas que antes eu não conhecia. Assim, né? Então, acho que tem esse processo de conhecer junto alguns locais. Outras vezes a gente já conhece, né? Um técnico conhece, apresenta uma proposta de saída cultural, né? Mas tem a ver com o menino poder se apropriar da cidade, conhecer outros lugares que não são próximos ao abrigo. Tem meninos que não tem, por exemplo, a noção de espaço, assim, de que zona ele mora, zona sul, zona norte, assim, não tem isso. Assim, na medida que vai saindo, conhece lá o metrô Vila Madalena, conhece o metrô Belém, vai conhecendo outras regiões da cidade, outros locais. Eles têm, nessas saídas, muito contato com a arte. A ideia é que eles se apropriem, né, dos processos artísticos, desenvolvam isso neles, além de poder experienciar, além de ter a experiência que o contato com a arte promove, assim, né, de você poder repensar sua vida, se identificar com outras formas de expressão, poder falar da sua vida de outras formas, enfim. Então, a saída cultural tem bastante esse foco. Os grupos temáticos, a ideia é que a gente traga temas, e eles também tragam temas para a discussão nesse grupo de pertencimento. Né? Então, é o mesmo grupo da saída cultural, são os adolescentes que estão participando do Grupo Nós, e aí a gente se encontra para trabalhar alguns temas que a gente acha importante. Né? Então, tem esses temas dos eixos, né? Assim, então, cidadania, que já é trabalhado na saída cultural, uso consciente do dinheiro, projeto de moradia e de trabalho, mas outros temas vão sendo discutidos aí no grupão. Então, a gente está tendo bastante, por exemplo, nos últimos tempos, a discussão sobre homossexualidade, sexualidade, uso de drogas. Assim. Então, isso vai aparecendo no grupo. É dada a oportunidade de todo mundo se posicionar sobre o tema, então tem toda a diversidade aí dos meninos, né, que vem de abrigos diferentes, de processos educacionais diferentes, de projetos de vidas diferentes, e tem o acompanhamento e também o posicionamento dos adultos que compõem o Grupo Nós. Assim, né, então, os temas polêmicos continuam sendo polêmicos no grupo. Então, no caso da homossexualidade, por exemplo, a gente tinha adolescentes que se posicionavam muito contra a homossexualidade. Em compensação, tivemos vários adolescentes que se posicionaram a favor, assim, da diversidade, e a gente, né, se também compondo esse caldo aí de discussão,
tentando apontar quando eles estavam sendo violentos e tal, né? Então, os grupos temáticos têm a ver também com mais um encontro desse grupo de pertencimento, mais para discutir aí temas que a gente acha importante, além de convidar eles a participarem na construção do projeto, né? Assim, então, quando a gente quer, né, assim, estamos pensando em fazer uma saída cultural, vocês têm sugestão de lugar para ir? Muitas vezes um adolescente traz para a gente um lugar que também a gente não conhece para fazer a saída cultural, e aí a gente combina de ir. Ou o que vocês acham importante de discutir, e aí eles trazem temas que eles estão achando importante, né? Uma ferramenta que foi recente que a gente está utilizando é uma caixa de perguntas, né, e sugestões, assim, que as pessoas podem escrever uma pergunta anonimamente, jogar na caixa e no fim de todo o grupo, a ideia é que a gente leia pelo menos uma pergunta deles, né, de forma anônima, e tente responder. Se a gente não sabe a resposta, a gente se compromete a trazer no próximo grupo, né? Então, tem sempre essa participação ativa aí desses adolescentes na construção do projeto. Estou esquecendo de alguma coisa, Mahira? Acho que é isso. Assim, essa foi as estratégias que a gente tem pensado de trabalho com esses adolescentes. E aí a gente vai apresentar... Acho que... Alô? Só uma coisa, na sistematização que vocês estão recebendo, a gente dá diversas sugestões de atividades para serem desenvolvidas em encontros individuais, em grupos e saídas. Então, se vocês quiserem dicas na sistematização, a gente tem várias, assim, sobre as atividades em si, né? Exemplos e tal, né? Agora a gente vai apresentar uma ferramenta de trabalho nossa, e a ideia é que seja de todo mundo, que é o portal Nós no Mundo.